Dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Vamos continuar a falar das histórias de esperança e hoje o que vamos falar é quais são os custos de seguir Cristo. Vamos ler João, capítulo 6, do versículo 58 ao 69, e diz assim: Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho. Vamos então falar destes versículos. No versículo 58 diz: Maná e pão que desceu dos céus. Nesta história, Jesus faz referência a um extraordinário acontecimento da história de Israel. Com saudades da comida do Egito, o povo hebreu murmurou sobre a sua condição, incluindo a alimentação. Com paciência e bondade para com o povo, Deus enviou codornizes e durante 40 anos alimentou milagrosamente o povo no deserto com o maná. Tem havido relatos de que, em tempos mais recentes, em lugares de grande necessidade e em resposta à oração, foram testemunhados casos da presença de maná. Seja como for, o maná não se pode comparar com a bênção do pão da vida, Jesus Cristo, em quem podemos ter já hoje vida em abundância e na nova terra vida eterna. Do versículo 60 ao 64 diz: expectativas. No dia anterior a esse relato, o milagre da multiplicação do pão e dos peixes tinha alimentado toda uma família. Com um milagre tão grandioso, estavam dispostos a coroar Jesus rei, mas ele recusou. Em alternativa, anunciou-lhes que era o pão espiritual. Se o aceitassem, se crescem no seu sacrifício e na sua graça suficiente, dar-lhes-ia a vida eterna. Infelizmente, tinham as suas próprias expectativas. Essa expectativa não envolvia a renúncia de toda a ambição terrena e viver como Cristo uma vida de sacrifício, mansidão e humildade de coração. Para quem desejava entronizá-lo, foi uma desilusão. Não buscavam um Messias abnegado e resistiram, por isso, ao testemunho claro do Espírito Santo sobre a sua própria condição pecaminosa e urgente necessitada de Cristo na sua vida. No versículo 65 diz: sob a ordem da sua palavra, o milagre ocorre. O encontro com Deus não tem origem em nós, é no amor do Pai Celestial e pela ação do Espírito Santo que somos atraídos por Ele. Qualquer atitude da nossa parte de aceitação ou de resistência será sempre em resposta a esse constante trabalho por parte de Deus. Podemos aproximar-nos de Deus por inúmeras razões. Podemos iludir-nos e aproximar-nos de Deus com o intuito de melhorar o nosso status social.
Quem sabe se em busca da aprovação familiar ou até por interesses comerciais, qualquer interesse em Deus que não seja o resultado do trabalho do Espírito Santo e de acordo com os valores eternos do seu reino, levar-nos à desilusão e a um afastamento da sua pessoa. Amém por isto. Deus é misericordioso, bondoso e é nosso amigo. E Ele só está à espera que nós compreendamos que sem Ele nós não somos nada. Esta história faz-nos reviver os momentos que lemos na Bíblia sobre o maná. Mas engraçado de que Deus durante 40 anos nunca deixou que aquela gente passasse fome. Mas Ele também não queria só o pão físico, Ele queria que as pessoas pensassem no pão espiritual. E o pão espiritual era Ele, não é? E como é interessante nós vermos que Jesus está em todo lado e de formas tão simples. E que cada vez mais nós temos que tomar atenção a que Jesus faz dia a dia nas nossas vidas. Ele não nos deixa, não há qualquer cristão que siga a palavra de Deus, adventista, que diga que lhe faltou o pãozinho de cada dia. Nunca. Porque Deus quer que nós estejamos ao lado dele e prova disso ajuda-nos cada dia. Nós é que nos afastamos porque nosso Deus está sempre de braços abertos para nos apoiar e nos aconchegar em cada momento das nossas vidas. Nós precisamos muito de comer, mas precisamos muito mais da parte espiritual, porque a parte espiritual é tão precisa nos dias de hoje, para que nós não nos afastemos de Deus, para que nós possamos compreender o que Deus quer para nós. Como eu disse ontem e volto a dizer, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia há de estar fechada e nós já não podemos voltar para trás. O voltar para trás é ou vais para o inimigo ou vais para Deus. E aí vamos ter que... Peço desculpa, a porta da graça se fechará e aí já está decidido se somos de Deus ou se somos do diabo. Mas o que eu quero dizer é que ainda estamos a tempo de pensar o que é mais importante. Ao lado de Deus nós temos tudo de bom e não temos o não fazer isto e não fazer aquilo. O não fazer isto são coisas que não nos interessam. Aquilo que nós podemos fazer ao pé de Deus é sempre o bom. Não tem nada de mau, por mais que alguns possam achar isso. Mas temos que definir na nossa mente o que é que nós queremos. Porque as pessoas que estão ao lado do diabo têm tudo, mas um dia acaba. Por isso, eu quero que vocês fiquem com esta ideia e que reflitam na vossa mente o dia de hoje sobre esta história. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.